Eu me chamo Gilberto Alves, são de um trabalho intitulado Algumas Considerações sobre a Sexualidade de Idosos. Então, como eu já falei, eu me chamo Gilberto Alves, sou acadêmico da segunda licenciatura em Letras em Inglês e sou professor da Universidade Paranaense. Os outros autores são Henrique Fernando Dominhasques e Tainá de Góes Ledesmas, que são acadêmicos do curso de Psicologia da Unipar de Umuarama, e a professora Cláudia Lopes Perpétuo, que é a orientadora deste trabalho e também é professora do curso de Psicologia da Unipar, Unidade de Umuarama. Quando nós falamos sobre envelhecimento, uma das coisas mais importantes hoje em todos os estudos sobre envelhecimento é o que nós chamamos de envelhecimento saudável, né? O que é o envelhecimento saudável? É aquele envelhecimento em que o processo ele não tenha grandes problemas, né? Ele não tenha problemas como muita perda de memória, onde que a pessoa possa continuar fazendo as suas atividades. Busca hoje dos estudos, né, da gerontologia e também da geriatria, é como que nós podemos chegar aí ao envelhecimento e poder manter boa parte aí das nossas capacidades, tanto cognitivas quanto motoras, né? E por que que se tornou importante esse envelhecimento saudável? Porque uma das coisas que tem acontecido no mundo inteiro de vida. Até mesmo em países subdesenvolvidos, onde a expectativa de vida era muito baixa, hoje em dia a gente tem aí uma expectativa de vida bem maior, chegando aí países, né, com quase 80 anos de expectativa de vida. No Brasil, nós estamos em torno aí de 74 e 75 anos a expectativa de vida, o que alguns anos atrás era alguma coisa em torno de 50, 60 anos, não passava disso, né? E quando nós falamos, então, desse envelhecimento sadio, nós temos que pensar que ele é multifatorial. Por quê? Porque, assim, vai entrar aí aspectos sociais, então, assim, os envelhecimentos têm muito a ver, né, qual é a sociedade, qual é o lado da sociedade que a pessoa frequenta, então, e assim como sociais, né? Então, a gente pode falar o seguinte, que envelhecer, por exemplo, num bairro nobre de uma cidade grande é completamente diferente do que envelhecer em uma comunidade de baixo poder aquisitivo, uma comunidade carente aí, de saneamento básico, carente de boa rede de saúde. Então, esse envelhecimento, ele não é envelhecer, né, igual para todo mundo, né? Cada grupo aí dentro da sociedade, dentro do país, da região onde ele está, vai se envelhecer de uma maneira diferente. Então, a gente afirma hoje que esse envelhecimento saudável, ele não depende, né, somente de um fator, mas ele depende de vários fatores, né? Além, né, dos fatores pessoais, né? Nós também temos aí, né, as nossas patologias, né, algumas hereditárias que a gente carrega, isso tudo vai fazer diferença no nosso processo de envelhecimento. Então, devido, né, e como a vida, né, ela ficou mais ampla, né, a sexualidade também, ela agora, ela é mais vivida, né? Então, se a gente pode dizer que alguns anos atrás, uma pessoa com 50 anos de idade praticamente era uma avó ou um avô, né? E essa sexualidade não era exercida, ou se fosse, né, seria exercida muito escondido, né? Mas hoje em dia, apesar da gente estar vivendo mais, a sexualidade ela ser uma realidade, nós ainda vivemos uma sociedade repleta de tabus, né? Então, a gente tinha um programa na televisão, né? Acho que muitos aqui já assistiram, e que tinha uma frase muito interessante, né? Quando a mãe falava com a filha que ia ter um namorado, a filha falava, mães não transam. Né? Então, isso está na nossa cabeça até hoje. Avós não transam. E isso vai cair muito, não é o recorte do nosso trabalho aqui, mas a gente tem também um recorte de gênero, né? Onde avós não transam, mas avós podem transar. Né? Então, isso aí é um outro assunto, um outro trabalho, mas a gente tem todo, para a gente entender que esse envelhecimento, essa sexualidade do idoso, ela é muitas vezes também passada aí por questões de gênero. Então, devido a isso tudo, né, a sexualidade dos idosos, nesse momento em que nós estamos vivendo mais, se tornou
que é aí um assunto muito importante, tanto para a gerontologia quanto para a geriatria, né? E não só, mas também dentro das ciências sociais, como a sociologia, a antropologia, né? E, claro, as áreas da saúde, devido a uma série aí de novos olhares que nós temos que ter aí com esses idosos. Então, qual é o objetivo desse trabalho, né? O objetivo, gente, como é um assunto extremamente complexo, nosso objetivo aqui é justamente levantar alguns aspectos, algumas considerações, né, a levar as pessoas, né, que estão aqui lendo o nosso trabalho, participando conosco, a pensar dessa questão hoje da sociedade, né, que é a sexualidade dos idosos. Esse trabalho ali é uma revisão bibliográfica, né? Nós utilizamos aí principalmente duas bases de indexação, né? O Cielo e o Latindex, e nós utilizamos na nossa busca três termos, né? Que é envelhecimento, a sexualidade e a sexualidade de idosos. Pois bem, então a sexualidade, ela é intrínseca a todo ser humano. Então, assim, não há um momento na vida da pessoa, né, se ela tem esse envelhecimento sadio, né, esse envelhecimento aí com saúde, saudável, essa sexualidade não vai parar. O desejo sexual, ele vai continuar, né, como parte da vida das pessoas, independente de toda a vida. Mas quando a gente fala, então, de sexualidade, sexualidade também, ela é muitas vezes um processo cultural, né? Por quê? Porque ela é uma fusão de sentimentos tanto simbólicos quanto físicos. Aí a gente vai entrar o quê quando nós falamos de sexualidade? Como a ternura, o respeito, a aceitação, né? Ser aceito por outro como a gente é, né? E o prazer. Então, ela é construída progressivamente, como eu falei para vocês, e ela é influenciada pela história que nós estamos vivendo, pela sociedade em qual a gente está inserido e também pela cultura, né? Além de que nós temos, além desses aspectos coletivos, nós temos aspectos individuais e psíquicos e que nós vamos carregando isso na nossa vida e é óbvio isso também vai entrando na nossa sexualidade. Isso vai iniciar desde a infância, onde nós temos, né, o desenvolvimento, né, da nossa sexualidade e indo até o momento onde a gente estiver respirando, né, independente da idade que nós tivermos. Então, ela possui uma grande plasticidade e não está exclusivamente relacionada ao aparelho genital, né? Por quê? Porque ela é polimorfa, ela existe de várias formas diferentes, ela é polivalente de várias formas, ultrapassa, ela vai além da necessidade fisiológica só do coito, só da relação sexual em si, né? E ela também se relaciona muito com a simbolização do desejo. O que é que me dá desejo, né? A que eu direciono o meu desejo. Então, falando de sexualidade, a gente já tem essa complexidade toda quando a gente fala da sexualidade de pessoas aí, que nós podemos colocar jovens, né? Da sexualidade de pessoas aí, no nosso recorte aqui de idosos até 60 anos. Quando a gente coloca, então, amplia esse recorte, né? A partir dos 60 anos, além de toda essa complexidade de tabus, uma série de preconceitos e uma série de não aceitações que os idosos, de maneira geral, eles vão ter. É claro que essa não aceitação, esses tabus, como eu já falei, vai estar muito relacionada a recorte de gênero, recorte social, recorte cultural, né? Mas, uma vez, repito, não é o nosso objetivo aqui nesse trabalho. Então, o que que acontece? Nós, de maneira geral, né, os idosos hoje, assim como nós, que ainda não somos idosos, vamos chegar lá, nós não somos, nós não aprendemos a lidar com essa sexualidade aí na verdade, se a gente for analisar bem, a gente não consegue entender a nossa sexualidade, não consegue ser educado sexualmente, nem para a nossa idade aí, no período reprodutivo, que seria o processo, a fase mais normal. Então, a sexualidade, gente, ela é considerada essencial para uma boa qualidade de vida, né? E também isso é válido para a velhice, né? Então, nós precisamos compreender, né, como que os idosos, eles percebem e vivenciam a sua própria sexualidade. Por quê? Porque, de maneira geral, para uma boa parte das pessoas, né, a velhice é um período de assexualidade, né? E quando a gente fala, por exemplo, então, na sexualidade LGBT,
é um período de volta ao armário, né? Então, a pessoa ela sai do armário e depois de uma certa idade, devido à carga de preconceito, muitas vezes que vai ter que morar com a família, então a gente tem esse retorno. Então, a gente começa com esses problemas dessa vivência, né, da sexualidade na terceira idade. Então, muitos idosos eles se comportam seguindo a expectativa social. O que é expectativa social em muitos locais? É que idosos não transam. Né? Então, isso vai, e quando ele vem, então, a ter uma relação, a ter um relacionamento, muitas vezes eles escondem isso. Por quê? Porque eles têm um sentimento de culpa e uma vergonha frente ao seu próprio desejo sexual. E o que é pior, muitos idosos, né, eles vão é, internalizar isso aí, internalizar essa expectativa social como sendo deles, e não vão ter essa vivência da sexualidade como ela deveria ser vivida. É claro que aqui nós vamos ter vários recortes, né? Nós temos o recorte da saúde, né? Então, nós temos, por exemplo, como que nós vamos lidar, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis, especificamente com essa população, como nós vamos abordar essa população sobre a vida sexual dela, como que nós vamos abordar essas pessoas, né, como que elas se sentem tendo ou não tendo essa sexualidade. Então, vocês podem ver que é um tema extremamente complexo, né, onde a cada dia nós vamos estudando e descobrindo, mas ele é de vital importância, principalmente quando nós pensamos em políticas públicas. Então, depois disso tudo para vocês aqui, a gente pode chegar à conclusão que, né, conforme a gente viu aqui ao longo desse trabalho, a sexualidade de idosos, ela é muito incompreendida ainda, né, e não aceita somente pelos não idosos, né, mas também muitas vezes, como eu falei com vocês, os próprios idosos, né, eles internalizam, interiorizam essa questão de que eles estão fazendo sexo, coisa errada, né, que eles estão fazendo, não deveriam estar fazendo, aquela ideia, né, do vovô que fica jogando dama da praça e da vovó que fica fazendo crochê em casa e tomando conta dos netos, né, enquanto isso, não é isso que a grande maioria deseja. Claro, gente, a sexualidade para idosos, né, é como qualquer outra coisa que deveria ser na vida, é uma opção, né? Então, assim, se a pessoa opta, né, até se for jovem, a não ter uma vida sexual, né, nós temos aí, então, que apoiar também, né, mas se uma pessoa ela deseja manter a sua sexualidade, mesmo, né, estando na idade, na fase idosa da vida, nós precisamos, então, de ter, que ela entenda essa sexualidade dela e que ela não tenha vergonha disso, né? E que ela, caso ela tenha um parceiro ou parceiros, né, que ela exerça a sua sexualidade, né? Mas lembrando, né, considerando todos os fatores sociais de saúde. Então, isso aqui é o nosso trabalho, né? Agradeço a todos aí por terem ouvido. Isso aqui são as referências, né, que nós empregamos, né, para escrever o nosso resumo, né? Muito obrigado pela atenção.